Você já percebeu que, mesmo quando o corpo está parado, a mente continua cansada? Você tenta descansar, mas os pensamentos não param. Aí vem preocupações, ansiedade, medo, lembranças, problemas. Tudo isso, aos poucos, faz com que sua mente se torne um lugar barulhento. Hoje, você vai entender por que a mente nunca descansa. O que está roubando a paz sem você perceber. Alguns pontos cruciais vou lhe mostrar aqui nesse vídeo. E o primeiro ponto, sem enrolação, para você entender, é o excesso de informação que a sua mente tem durante todos os dias. Todos os dias, o seu cérebro recebe mais informações do que ele poderia suportar. Exemplo: vídeos, mensagens, notícia, rede social, comparações. Você acorda olhando o celular e dorme com a mente cheia. E o pior, muitas vezes nem percebe o quanto isso está te cansando. Você pega o celular por alguns minutos e quando vê, a sua cabeça está pesada, muito mais do que antes. Por quê? Aí você vê nas redes os vídeos, aí fica lá, vídeos disso, vídeo daquilo, aí vem um vídeo de notícia, vem uma notícia boa, uma notícia ruim, uma notícia de desastre, uma notícia desesperadora, e tudo isso vai sobrecarregando a sua mente. Aí daqui a pouco vem uma mensagem, aí você pula, vai para as redes sociais, aí daqui a pouco você começa a fazer comparações com certas notícias, com certos acontecimentos, aí vira o que vira. A sua mente começa a pesar de uma tal forma que vai te influenciar muito mal durante o seu dia. E detalhe, quando você for à noite descansar, aí você vai ver o resultado de tudo isso. Por quê? Aí a gente tem o segundo ponto. Sua mente nunca desliga. Você já parou para pensar sobre isso? Que a sua mente, ela nunca desliga, ela permanece ligada ali o dia todo, 24 horas por dia. Você já parou para pensar nisso? Mesmo quando o seu corpo para, sua mente nunca, ela continua trabalhando. Você deita na cama, mas começa a pensar em tudo. Um exemplo, você já passou por isso, de tá com sono, tá bêbado, como diz aí, de sono, querendo dormir, aí você deita. Quando você deita, a sua mente começa a pensar no que fez durante o dia, no que poderia ter feito, no que deixou de fazer, aí começa a lembrar da conversa que teve com o amigo do serviço, começa a lembrar daquela ligação, começa a lembrar daquela conta, e começa a lembrar do boleto, e começa a lembrar de se vai chover, começa a lembrar se vai sair sol, começa a lembrar do que eu vou fazer no final de semana, do que eu não quero fazer, o que eu vou fazer na folga. A mente começa a trabalhar de uma forma tão inusitada que começa a perturbar. Aí ela começa a pensar no passado, aí daqui a pouco está pensando no futuro, daqui a pouco está pensando nos problemas, nas coisas que deram errado, nas coisas que não funcionaram. Tem gente que está fisicamente descansando, mas mentalmente está em uma guerra tão grande, e isso destrói a paz aos poucos. Isso vai acabando aos poucos. Aí por isso que você vê pessoas tão desesperadas. E é simplesmente porque o corpo está descansando. E não adianta falar, mas eu dormi 8 horas. Já teve aquele caso de você dormir demais, mas dormir que passar a noite desmaiado. E acordar no outro dia com o corpo doendo, cansado, corpo pesado, sem vontade, sem disposição. Aí você fala, mas eu dormi a noite inteira. E por outro lado, já aconteceu de você
ter uma hora de descanso, só uma hora de descanso, e você acordar, parece que você dormiu um mês, descansado. Isso daí é o que acontece durante os dias. O corpo está descansando, mas a mente não. Se a mente descansar, o corpo falar para você, fica uma maravilha. E tem uma coisa, o terceiro ponto aqui é: o silêncio assusta. Você já parou para imaginar ou pensar nisso? Muitas pessoas têm medo do silêncio. Por isso precisam estar o tempo todo ouvindo algo, mexendo no celular, fingindo dos próprios pensamentos ou fugindo também dos próprios pensamentos. Por quê? Quando chega o silêncio, a mente começa a falar. E nem sempre estamos preparados para ouvir o que existe dentro de nós. É um fato crucial. O silêncio assusta. Tem pessoa que ela tem que estar mexendo no celular, tem que estar conversando, tem que estar no meio de alguma coisa, tem que estar com barulho, tem que estar fazendo alguma coisa, porque ela tem medo do silêncio. Porque quando há silêncio em volta dela, a mente começa a trabalhar. A mente começa a falar, a mente começa a mostrar os problemas, a mente começa a falar do que está errado, do que nós deixamos de fazer, do que nós poderíamos ter feito. A mente fala daquela resposta que a gente deu e não deveria ter dado. A mente fala da resposta que a gente deixou de dar porque seria o momento certo. Aí começa a deixar a gente assustado. E por isso que as pessoas vão se socorrer aonde? Vídeos, redes sociais, procura fazer alguma coisa de extravagante. Por quê? Porque tem medo do que a mente vai começar a mostrar do que tem dentro dela. Aí, quando acontece isso, entra aí no quarto ponto. A sua mente também precisa descansar. Entenda isso. Enquanto você não entender que a sua mente precisa descansar, você não vai passar a viver uma qualidade de vida melhor. Assim como o corpo precisa descansar, a mente também precisa. Ela precisa respirar, ela precisa descansar. Às vezes, tudo o que a mente precisa é menos barulho, menos comparação, menos excesso. Aí entra aí, uma caminhada, alguns minutos longe do celular, uma oração, um momento de silêncio. Tudo isso, pequenas pausas podem salvar a paz mental. E isso é uma coisa muito séria. Isso é uma coisa que você deveria observar mais, que você deveria se preocupar mais, porque isso leva a... E a ansiedade é uma coisa séria. Isso leva a pessoas a fazerem coisas que ela, no seu normal, não faria. Então, é algo que devemos pensar bem. Então, que tal você fazer aí uns minutos de caminhada, alguns minutos longe do celular, uma oração, falar com Deus, falar com Ele o que está acontecendo, conte os seus problemas para Ele. Muitas vezes a pessoa quer contar os problemas para todo mundo. Quer contar para o vizinho, quer contar para o amigo, quer contar para o irmão, quer contar para o pastor, quer contar para o pedreiro, quer contar para o sargento, quer contar para todo mundo, mas não conta para Deus. Talvez 1 minuto de oração pode fazer a diferença na sua vida. Uma caminhada, você sair para caminhar numa praça, na rua, sem pensar, só curtindo a natureza ali, o vento, vendo o que está à sua volta, a paisagem, caminhando. Isso daí vai relaxar a sua mente e vai trazer bem-estar para você. Você tirar alguns momentos da vista do celular. Põe o celular no canto, vai caminhar, deixa o celular, deixa lá. Olha, eu vou caminhar 10 minutos, serão 10 minutos de ótima qualidade que você vai ter, longe do celular, longe da rede social, longe de tudo que o celular traz,
que te deixa com a mente pesada. E ó, o problema não é pensar demais. O problema é nunca encontrar paz dentro da sua própria mente. É isso. O problema não é porque está pensando demais, pensando um monte de coisa. O problema é não encontrar a paz dentro da sua própria mente. E quer saber de uma? Quem aprende a cuidar da mente começa a mudar a sua própria vida. Quem aprende a cuidar da mente começa a mudar a sua própria vida. Isso é algo que você deveria pensar mais. Isso é algo que você deveria ter mais em mente para fazer. Então, ó, o conselho para esse vídeo aqui, para você que tem aí uma mente cansada, para você que tem problema em dormir, para você que fica aí com problema, não consegue dormir direito, não consegue... Ó, aí fica a pergunta, por que a minha mente não descansa? Por que que eu deito, o sono vai embora? Por que que eu tento fazer de tudo, mas a minha mente não corresponde, só me dá problema, só me dá canseira? Então, ó, o conselho para você é: tire um tempo para caminhar, tire um tempo longe do celular, tire um tempo para fazer as suas orações, tire um tempo de momento de silêncio. Mas não é silêncio apenas em volta de você, é silêncio interior. Fazer com que a sua mente descanse. Porque, ó, o problema, como eu já disse, não é pensar demais. O problema é nunca encontrar a paz dentro da sua própria mente. Ó, eu vou deixar aqui para você, aqui nos comentários desse vídeo, vai estar no comentário fixado aí, entendeu? O link de um produto aí que vai lhe ajudar muito. Se eu fosse você, eu dava uma conferida, tá? Porque vai te trazer à luz algo muito mais explicado para você do que a gente conversou aqui, esses 5 pontos. E ó, aqui no Manual da Vida, o conhecimento que transforma. Basta você acreditar e dar o seu primeiro passo. Então, fica a dica. Comece a caminhar. Largue o celular por um momento e tenha uma vida diferente e saudável. Eu sou o Reginaldo Silva e nos vemos no próximo vídeo.